Vocês pensaram que eu tinha fugido? A tecnologia é boa quando ela funciona, né? Mas agora está tudo certo. Aí, ó, começamos com alguns minutinhos de atraso, mas estamos já online, na live. Estou aqui para falar para vocês da vida de corretor, como é a nossa vida como corretor de imóveis. Aguardar todo mundo entrar, ver como é que está o áudio aí. Pessoal, se puder me comunicar como é que está o áudio, se está legal. Estão conseguindo me ouvir bem? Aí, Márcio, Kate, Gilson, sejam muito bem-vindos para a nossa live Vida de Corretor. Tá me ouvindo bem? Legal, obrigado. Obrigado pelo feedback. Show de bola. A ideia é que todo mundo entre para a gente começar a bater esse papo legal. Eu estava dizendo antes para vocês que eu já trouxe corretores de imóveis, corretoras, casais de corretores, né? Corretores que estão há muito tempo no mercado, corretores que estão há pouco tempo no mercado. Vou trazer também corretores de imóveis que saíram da profissão e vocês vão entender o porquê. Corretores de imóveis que foram morar fora do país. Então a ideia é trazer o universo da corretagem para vocês entenderem como é bacana, como é bonito, como é legal quando a gente se encontra na profissão. E para quem está pensando em se tornar corretor, como é que é esse caminho, né? E o que a gente passa de perrengue. É bom vocês saber a história de quem começou e de como começou e de como é que é os primeiros passos na profissão, para também despertar em vocês ou ajudar vocês, né, nesse processo de se tornar um corretor de ponta, um corretor empreendedor. Então, vou chamar aqui agora para compartilhar a nossa live, para que se apresente o delegado do Cresci de Blumenau, meu colega de profissão, o Andrezinho, né? O André da KV Imóveis, meu amigo, bater um papo conosco. Vamos ver se a nossa tela divide aqui e a gente já começa a conversar. Opa! Fala, André, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá Boa me noite, ouvindo bem? pessoal. Estou ouvindo, tudo certo. Só a tua imagem não está aparecendo, mas está tudo certo. Não sei como que está aí, o pessoal está ouvindo, está tudo bem? Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo bem, tô te vendo e na minha tela tá certinho. Estamos nós dois aí online. Perfeito, perfeito. Maravilha, então. Obrigado, primeiramente, né, Júnior, por estar proporcionando esse momento, te parabenizar por esse projeto que estás colocando em execução aí, que eu acho que é muito interessante trazer isso para o pessoal, justamente diante do que estavas falando, que o pessoal saber o que o corretor de imóveis realmente faz, o que é a vida do corretor de imóveis, que muitas vezes não é atendido, não é entendido por todos de uma forma como realmente acontece, como realmente a gente vive nosso dia a dia, né? Normalmente o pessoal que vê o close não vê o corre, né? Então, Exatamente. a nossa ideia, assim, sempre ao menos eu me despertei para isso, né? Eu já estava sendo cobrado e via que por muito tempo o pessoal, de certa forma, se inspirava. Eu acabei treinando muitos corretores, né? Corretores, corretoras, e vi que alguns davam muito certo, alguns ficavam por muito tempo na empresa e se davam muito bem com isso. Alguns saíam, tinham dentro de si uma vontade muito grande de empreender no ramo da corretagem. Alguns foram para o ramo da construção civil, outros gostavam mais da parte da locação, alguns mudaram de ramo totalmente, foram para a área da gastronomia, e vou trazer esse cara aqui para vocês também. Mas hoje eu trouxe o André. Por que o André? Porque eu não quero trazer só corretores de imóveis que são parte do nosso grupo, que fazem parte do nosso grupo, da Líder, da RUM, ou que são meus amigos do dia a dia, né, que são concorrentes, né, ou parceiros aqui da cidade de Indaial, mas trazer também, ampliar esse horizonte, né? Então hoje, André, eu queria que você se apresentasse para a gente entender quem é o André, porque tem muita gente de Indaial, Timbó, Ascurra, Rodeio que me vê, e às vezes não tem muita gente de Blumenau. Então tu é conhecido em Blumenau, mas talvez não te conhecem aqui. Se apresente para nós. Legal, legal. Então, eu sou o André Kuroski, né? Eu sou sócio proprietário da KV Imóveis aqui em Blumenau, imobiliária que hoje, agora no mês de setembro, aí, início de setembro, completou 3 anos de mercado. Sou delegado do Cresci aqui em Blumenau também. A gente em conjunto aí com o Júnior, em Dayal, eu aqui, em tantas outras cidades aí a gente tem outros delegados e estamos abraçando a causa também para
para enaltecer e fazer em conjunto com que a profissão do corretor de imóveis seja mais valorizada e melhor vista no mercado, né? Então, esse é o André, uma pessoa que está há 21 anos no ramo imobiliário. Eu estou desde 2002 no ramo imobiliário, corretor de imóveis especificamente, trabalhando mais dedicado a vendas desde 2009, aí há 14 anos, mas estamos numa luta constante, aprendizado, sempre aí com o pessoal, muita gente aí que está entrando, estou vendo que me conhece, sabe quem eu sou, mas para quem não me conhece, esse é o André, da KV Imóveis. Estamos localizados aqui no centro de Blumenau e sempre que precisar de qualquer coisa, os meus contatos estão aí, Andrezinho KV Imóveis, o meu Instagram ou da própria imobiliária KV Imóveis, pode procurar aqui em Blumenau que a gente vai estar sempre à disposição. Legal, André. André, eu não sabia que tinha tanto tempo de mercado imobiliário, né? Eu confesso que, assim, 21 anos, né? É uma vida, né? Então, realmente, tu começaste na locação, provavelmente. Comecei com locação, uma imobiliária de renome aqui em Blumenau. Comecei lá em 2002, trabalhei, passei que foi a Residência Imóveis, trabalhei até 2010, fui trabalhar com vendas na Imobiliária Bardini, trabalhei com locação e vendas, uma grande escola, um grande aprendizado também. E depois eu vim trabalhar na Nova Era Imóveis, que também todas as três aqui de Blumenau, trabalhei durante 7 anos e pouco aí com a equipe também, todos amigos e pessoas que eu pude aprender muito e acabei optando aí por criar uma identidade própria e seguir no ramo, então acabei abrindo aí em conjunto com o sócio a KV Imóveis, que hoje é a empresa que eu estou à frente e a gente toca aí adiante, né? Legal. Eu vou te fazer, então, como de costume, vou propor um brinde à nossa live, então, a La Salud Cent'anni. O italiano, ele sempre brinda aos 100 anos, né? Então, é o que a gente quer chegar. É isso Então, aí. Cent'anni. André, olha só. Quando tu fala para mim que tu começou na locação, muito similar ao meu início também, porém eu comecei lá em 2007 na locação, tu começou já nas vendas em 2009, então tu tens mais história, tu tens mais bagagem do que eu no ramo imobiliário, e de Blumenau, que é um ramo imobiliário mais aquecido, imagino que bem mais voluptuoso que o nosso aqui de Indaial, porém Indaial também está dando uns passos largos aí na corretagem, mas o que te motivou à época de sair da locação e se tornar um corretor de venda? Na verdade, assim, a minha história no ramo imobiliário é muito interessante, porque eu comecei a trabalhar imobiliária e fui trabalhar imobiliária porque na época, quando a gente é jovem, tu vai em busca de emprego, tu quer sair de casa, a gente tem o espírito de tocar a nossa vida adiante, então eu acabou por oportunidade aparecendo vaga de emprego numa imobiliária que era para ser office boy. E lá eu comecei e logo em seguida eu passei para locação. E eu fui criando gosto pela o ramo imobiliário, criando gosto e me adaptando cada vez mais. E em 2009 por oportunidade, ver que o mercado, principalmente depois de 2008, aqui em Blumenau, com a catástrofe toda que a gente teve na região, o mercado cresceu muito. Veio Minha Casa Minha Vida, que foi ali na época aqui em Blumenau, começou com 90 mil reais, era Minha Casa Minha Vida, depois passou para 128 mil. Então, nessa época aí, foi uma época que o mercado estava bastante aquecido aqui na região e eu me identifiquei, eu digo, pô, sempre fui muito comunicativo, vontade de crescer, de novas experiências, e eu parti para a área de vendas. E, graças a Deus, a gente sempre passa percalço no meio do caminho, mas graças a Deus deu certo. Exemplo disso que a gente está até hoje aí, não desistiu e quero cada vez mais crescer e tocar a vida adiante. Tanto que hoje minha empresa trabalha com locação, trabalha com vendas, porque gosto das duas coisas e eu acho que é muito importante para nós, né? Então foi o que realmente me motivou, foi a expansão do mercado, o crescimento do mercado que fez a gente seguir adiante, né? Legal?
Eu fico contente que tu fala disso, porque até fica guardado na memória. Realmente, em 2008, ali naquele boom que teve do Minha Casa Minha Vida, eu também vendi muito Minha Casa Minha Vida na época. Hoje, vários amigos meus, inclusive até o próprio Kim e a Lene, na época de 2008, eu vendi o imóvel para eles, Minha Casa Minha Vida. Hoje, eles são um casal de corretores que eu trouxe aqui numa live antiga, já 2 semanas atrás. E o que que acontece? Eu gostaria também de dizer oi aí para o pessoal que está nos acompanhando, Carlos, a Karen, o Edson, o Márcio, meu sócio, a Kate, a Letícia, o Paulo, o Marcos Correia, a Maria Helena. Então, assim, tá um monte de gente vendo nós, né, nos assistindo agora, porque eles também se identificam. A Ribas, né, que acabou de entrar, a Jennifer. Então, eles se identificam muito com a nossa história. E eles também torcem por nós e querem ver, saber, entender mais do mercado imobiliário e também saber, porque às vezes cada um tem alguns gatilhos que no decorrer da vida eles foram mudando e algumas coisas aconteceram para a gente estar aqui hoje. Hoje eu não trabalho mais com locação, mas eu lembro que em 2008, quando aconteceu essa tragédia em Blumenau, no outro dia, né, e no decorrer daqueles dias, os caminhões estacionavam na frente das imobiliárias com a mudança pronta, porque as pessoas saíram de Blumenau, no caso, né, ou daquelas regiões onde era mais complicado ali de tragédia, e vieram para cá, para Indaial, que é uma cidade bem tranquila com relação a desastres naturais e enchente, enfim, tem 2 ruas que pegam água. Então, eu lembro até que o Rogério, nosso colega de profissão, conselheiro do Cresci, ele sempre fala isso, ele falou, era uma loucura a quantidade de gente que procurava locação e vinha mesmo e queria, ficava no hotel até conseguir rodar contrato e se mudar. E começava uma vida nova e Indaial recebe muito bem as pessoas. Eu fico contente e feliz se tu se encontrou na profissão de corretor de imóveis fazendo também a locação, porque a locação, às vezes, o corretor de venda, ele acha assim, mas eu não quero isso, porque incomoda. E às vezes a locação ela dá um atrito de locação com venda. Como é que tu lida com essa questão de locação e venda? Assim, ó, é que a gente tem que ser dinâmico, né? E arriscador e polivalente, eu digo assim, né, ô Júnior? Porque a locação corre no sangue. A venda veio depois. Então, eu não consigo hoje me ver trabalhando sem alocação e venda. Locação dá problemas, dá. Muitas vezes tu tem que se dedicar a resolver um problema de um telhado, de alguma coisa, um piso que soltou, um desgaste de um inquilino com algum problema e tal. Então, realmente demanda tempo. Mas, graças a Deus, hoje lá na empresa a gente tem pessoas que também colaboram para esse crescimento e que têm conhecimento. E a gente vai dosando cada coisa ao seu tempo. No momento, às vezes, tu não consegue resolver naquele momento a situação de locação, porque tu está numa tratativa de uma negociação de venda, tu vai dar prioridade para a venda e daqui a pouco tu vai voltar e vai resolver aquele problema de locação. A gente tem que saber dosar um pouco o tempo e dividir esse tempo para resolver as duas coisas, né? Eu vejo desse modo. Hoje, não atendo mais tanto locação e venda como atendia, eu cuido mais da parte de gerenciar os corretores, de gerenciar a empresa, de gerenciar a locação, e eu cobro muito dos corretores para que a gente possa, eles possam ter vida própria, correr atrás e tal, e a gente está dando o respaldo dentro do escritório, mas a gente tem que saber dosar isso, né, Júnior? Eu fico feliz que tu tens esse discernimento, né? Mas eu, de coração, assim, eu vou falar para ti que com a minha experiência, eu toquei locação de 2007, ali, quando eu comecei, até 2018, 2019. Então, assim, por longos anos, eu comprei carteira de locação, comprei imobiliária para fechar a imobiliária e ficar só com a locação, e cheguei a 1.000 imóveis. 1.000 era a conta mágica para mim, 1.000 era o número. Quando eu cheguei em 1.000 imóveis, eu toquei por 2 anos, eu acho, nesse número, 2 a 3 anos. E um dia eu acordei não, um dia eu saí aqui da empresa por conta dos perrengues de locação, que para mim realmente não fechava, não aguentava mais, metade desses cabelos brancos aqui são de locação. E eu peguei, pedi um relatório para minha financeira, ó, me dá o relatório da nossa carteira. Atravessei a rua e fui lá falar com o Rogério, nosso amigo, e vendi a minha carteira de locação e abandonei a operação locação por falta de ter mais esse tesão, essa vontade. Essa cachaçinha que tu fala que tu tens pela locação, eu não tenho. O que que eu via? Eu via que a locação, para funcionar muito bem, ela tem que trabalhar de uma forma bem
é cheia de procedimentos, e se todos os procedimentos foram seguidos de forma correta, vai dar tudo certo. Mas a venda, ela é muito mais artesanal, ela é muito mais dinâmica e criativa. E daí, se tu pegar um cara de vendas como eu e jogar na locação, isso é um martírio. E eu vivi um martírio. Então, eu fui o homem mais feliz da vida quando eu finalizei a operação de locação, deixei de ganhar um monte de dinheiro que ficava na última linha, mas fui para a operação de vendas e eu não me arrependo. Uma coisa que tu falou é muito interessante. A alocação, ela tem procedimentos e normas que tu tem que seguir. Se tu seguir isso à risca e tal, a alocação, se tu tiver uma alocação enxuta, ela vai rodar tranquilamente. Muitas vezes, nem sempre a quantidade de imóveis que tu tem é que te dá um retorno ou um retorno, às vezes ela te incomoda muito, mas não te dá um retorno interessante. Às vezes tu tem uma carteira menor, mais enxutas, com alguns galpões, como a gente tem, algumas coisas elas te dão um retorno um pouco maior e acabam te dando menos trabalho. Isso é uma grande verdade. A venda, já como bem dissesse, ela é mais dinâmica. A gente não tem uma receita para cada negócio. Cada negócio tem um andamento diferente, para cada cliente tu vai ter um atendimento, tu sabe o que tem que fazer, mas para cada cliente tu vai buscar dar aquele atendimento personalizado para ele, diante do que ele está buscando, do investimento ou do sonho que ele está querendo realizar, né? Legal, é legal quando tu fala isso de locação, que eu vejo que tu fala com o coração, né? E hoje eu recebi até uma mensagem bem bacana de um amigo meu, um grande amigo meu, que falou assim: pô, Júnior, mas é que a gente tem que deixar o dinheiro de lado e lidar com pessoas. Algo nesse sentido, né? Não foi ipsis literis dessa forma, mas enfim, que a gente tem que cuidar de pessoas. Então, assim, no final do dia, o que eu percebo? O corretor de imóveis, tanto na locação como na venda, ele não está trabalhando pela comissão de 6%, de 5%, ele não está trabalhando pela comissão de 10% na locação, ainda é mais injusto. Ele está trabalhando com pessoas, ele está se dedicando para que essas pessoas tenham, de alguma forma, algum desejo ou alguma necessidade atendida. Então, obviamente, para que seja sustentável essa operação, ela tem que ser segura, ela tem que ter a documentação que se torne ela segura, para o corretor também não se envolver num problema maior do que quando o molho fica mais caro que a carne, né? Mas também para que tenha um desejo atendido no final do dia e que tenha uma sustentabilidade. O dinheiro, a gente não pode demonizar o dinheiro. O dinheiro faz parte do resultado do teu trabalho. A gente presta serviço. E quando a gente está na prestação desse serviço e consegue lidar com isso de uma forma natural e entender que, poxa, eu troco meu tempo por dinheiro, eu troco meu tempo, eu me dedico na minha empresa, na minha profissão, para ganhar uma grana, que seja ela 5%, 6%, 8% ou até 10% na locação, mas no final eu tenho um cliente atendido de um lado, eu tenho um proprietário e um inquilino atendido de outro lado, e no final a operação é igual. Só que fato que locação é mais procedimento e venda é mais arte solta. É algo mais, assim, intangível, né? Tanto é que tu não tem um procedimento. O pessoal fala, o funil de vendas, assim, assim, assado, mas, cara, de cada etapa daquele funil, tem uma série de expertise que tem que desenvolver. E é muito mais criatividade do que rotina e processo, no caso, seria da locação, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A venda, você vai atender o cliente, você vai entender a necessidade dele, tu vai ter que correr atrás do imóvel, tu vai ver a condição que vai encaixar para ele, qual é a condição de fluxo financeiro desse cliente. Então, tem que entender várias coisas e tu tem que ser dinâmico, tu tem que buscar, para um cliente vai ser mais fácil, tu vai mostrar um imóvel e aquele imóvel vai ser vendido. Às vezes tem cliente que tu vai ter que mostrar 1, 2, 3 imóveis para realmente entender a necessidade daquele cliente e poder, então, buscar o que ele procura. Então, várias coisas que envolvem o processo de vendas que não são normais de a gente ver no nosso dia a dia da locação, que é procedimento. É bem diferente. E realmente isso é muito importante falar. E no final do dia, você vai ter aquele resultado financeiro, mas é em prol de todo o benefício que tu entregou também, porque tu entregou muito de ti naquele processo, seja ele qual for, tu entregou bastante de ti, visando então, tu defende, tu briga pelo teu cliente, mas em algum momento também tu tens um recebível que vai justificar, que vai trazer e vai pagar os boletos, vamos falar assim, né? Deixa eu Exatamente, falar, André, fora, exatamente. fora do ambiente de trabalho.
trabalho, né? Eu sei que tu tens as tuas próprias inspirações, mas quais são elas que te ajudam a crescer pessoalmente e profissionalmente? Eu tenho que te pedir porque às vezes serve como base para as pessoas que estão nos ouvindo. Assim, ó, eu acho que o principal motivador que a gente tem é o cliente. Eu acho que a melhor motivação que a gente pode ter para nós é o cliente, é ver a satisfação do cliente. Eu vou dar um testemunho hoje que eu tive no litoral, fiz uma venda de um apartamento em Penha e hoje foi lá, é um apartamento que está em construção ainda, e hoje a gente foi lá, fez um brinde com o cliente, entregou uma pasta com um contrato, com o caderno de venda do imóvel e tudo mais, e ver a satisfação do cliente, ele voltar para Blumenau junto comigo e dizer assim, ó, que eu sei que eu paguei por isso tudo que foi feito, esse show, isso tudo que foi feito hoje. Mas eu estou muito feliz com o atendimento que eu recebi, de parabenizar a gente e por tudo aquilo que foi feito. Então, eu acho Que que o legal, nosso maior motivador é o cliente. que A legal. gente tem grandes coisas que são, a gente vê um Ricardo Martins, a gente vê um Guilherme Machado, tem várias inspirações que a gente tem, não tenha dúvida que são conteúdos que a gente acompanha diariamente e tenta aprimorar e trazer alguma coisa para nós. Mas eu acho que o principal motivador e a principal motivação para a gente é o cliente, é tu ter a satisfação do cliente. Como dissesse, primeiro a satisfação e depois o retorno financeiro que a gente tem. Eu acho que isso é primordial, assim, eu vejo dessa forma, né? E qual que tu acha que são os maiores mitos? Porque tem muito mito na nossa carreira, né? O pessoal olha ali o André, pô, o André, ele tá andando com um carrão, o André é delegado do Cresci, ele foi lá pra praia hoje, eu vi teus stories lá na praia. Primeiro, parabéns, né? Assinou o contrato já? Já Já tá assinado. assinado, assinado. Porque assim, ó, pessoal, só para vocês saberem, o corretor não gosta e não pode receber parabéns antes do contrato assinado, tá? Só para vocês saberem, isso é um problema sério. Dar parabéns antes do contrato assinado tem grande chance de dar ruim. Então, assim, ó, esposas, né, maridos de corretores, amigos, não deem parabéns. Quando estende a mão, parabéns, vendeu lá. Não, não assinei o contrato ainda. Só dá parabéns depois que assinou. Parabéns, André. Não, Mas é qual até que... uma coisa que eu costumo dizer, até ontem eu falei isso, hoje de manhã, antes de ir para o litoral, eu falei para o corretor, a gente tem uma proposta que foi aceita ontem, eu disse, olha, bate o sino e tal, só quando a gente assinar o contrato amanhã. Então, é isso que tu falou, é uma grande verdade. A gente tem que ter pensamento positivo toda a vida, mas o corretor tem que aprender isso também. Negócio fechado é contrato assinado, escritura assinada e dinheiro na conta, né? Isso Do aí. cliente, a Muito bom. comissão na conta. Eu acho que isso é o principal de todos. O corretor também tem que entender isso, porque muitas vezes o que frustra muitas pessoas aí do ramo e corretores novos que acabam entrando no mercado. O corretor já sai gastando a comissão antes de receber e deu um entrave no meio do caminho, o cara já se endividou, já deu problema e está errado. A gente tem que ter muita calma, primeiro fazer o negócio acontecer, tudo redondo. Quando assinou, opa, agora eu vou gastar meu dinheiro, agora entrou a comissão, agora vamos para frente. Eu acho que isso é o principal. Principalmente os corretores mais novos precisam ter muito esse discernimento, porque o corretor, o recebimento dele é sazonal. Um mês, de repente, você faz muitas vendas e outro mês pode não vender tão bem. E tu É. acaba criando uma rotina para ti, tu cria despesas em cima daquilo que efetivamente tu não tem. Então é sempre bom, tem que ter um conhecimento financeiro muito importante para seguir e ser promissor na carreira, né? Justamente. Queria agradecer aí mais uma vez o Kleber, que entrou aí, o Anderson Cardoso, nosso amigo construtor que está aí também, Rafael Schuz, o Observador, a Marli Kuster, Imobiliária de Vaste, Corretor Elisa, Leonardo, então a galera aí olhando a gente.
e ouvindo um pouquinho também, podendo contribuir. Pessoal, quando tu fala isso, é muito importante, tá? O Andrei também está aí, que é o nosso consultor financeiro, e ele, normalmente eu trago ele para conversar com os corretores, porque às vezes o corretor faz uma venda grande, faz uma bolada, dá umas acertadas assim, que é aquela sorte de principiante que é incrível, e põe uma comissão no bolso e acha que todo mês vai ser daquele jeito. Então, o que nós fizemos aqui? Ao menos eu sempre tento trabalhar nesse sentido na cabeça dos corretores. Seja ele mais jovem ou mais velho de idade, mas normalmente jovem na profissão, que Isso. entenda que aquele recurso ele tem que permanecer lá para a tua base. Cara, um bom notebook, um bom celular, um bom carro, uma roupa boa, né? Vai lá cortar teu cabelinho, deixa tudo certinho, faz teu curso, paga não sei o quê, deixa a anuidade em dia, se faz o curso do curso de avaliação, se inscreve no KNAI, faz a base, monta a tua base, porque normalmente o cara chega, né, a maioria das pessoas chega mais, não quebrada, mas chega um pouco mais precisando de recurso financeiro, mas guarda uma porcentagem desse valor para tu poder fazer a tua base, a tua estrutura, e é isso que vai fazer com que tu faça mais vendas recorrentes também depois, né, que é base é base. Sim, e até muito importante que tu falou, a grande maioria do pessoal que vem e tal faz o curso de corretor, às vezes é porque tem muito desse mito, de que o corretor ganha milhões e é fácil, é muito fácil, faz e acontece, e na prática não é isso que a gente vê no dia a dia. Às vezes uma venda é muito suado, então a pessoa vem, faz o curso, acaba se inscrevendo no Cresci, vem ser corretor, mas ele acaba não cuidando desse modo, e daí não tem uma reserva financeira. Hoje eu digo, para quem quer começar na profissão, você tem que ter uma reserva financeira para garantir o sustento da tua família, e daí lutar. O retorno vai vir. Se você ser persistente, ser honesto, transparente, dedicado, o resultado vai vir, não tenha dúvida disso. Só que a gente tem que ter muito pé no chão para isso, sabe? Eu tenho visto alguns corretores já, inclusive, que trabalharam comigo, que eu tive problema quanto a isso, que a pessoa recebeu e gasta e no outro mês está com problema e tal, e daí está vencendo o cartão, está vencendo não sei o quê, e não tem dinheiro para pagar. E o corretor tem que ter discernimento disso, ele tem que saber administrar o caixa dele, até porque a satisfação financeira dele, ele está em paz, em tranquilidade, que não tem conta para vencer e tal, já está ali o dinheiro garantido para isso, vai fazer com que a cabeça dele esteja mais arejada para seguir em frente e atender melhor o cliente, estar com a cabeça limpa para pensar no melhor negócio para o cliente, né? Baita percepção, legal. Que bom que tu falou nisso. Eu até ia te pedir qual que era maiores mitos ou equívocos, mas já entramos no assunto. Queria agradecer de novo aqui agora o Cláudio, que acabou de entrar, a Pamela, o corretor André Cavaco, de Blumenau para Pissarras, né, André? O Carlos Daniel, a Ana Safety, os nossos amigos aí que entraram na nossa live, estão nos acompanhando, o Cauã, corretor, gente boa aqui da Mase. Estamos aí na área. Pessoal, eu quero trazer para vocês aqui nessa live um pouquinho mais de quem é o André. O André, ele está delegado do Cresci, porque ele também gosta do voluntariado, do cooperativismo, do associativismo, também faz parte do núcleo de Blumenau, e a gente já se reuniu aí em alguns encontros dos delegados do Cresci, e nós levantamos essa bandeira, né, de como o Cresci pode ajudar mais. Então, a nossa ideia é sempre ajudar mais. Tu vê, eu não sabia que o André tinha essa experiência de 21 anos na profissão, não sabia que ele trabalhava com locação, porque é algo que a gente não chegou a comentar, mas sabia sim que ele estava vendendo imóveis em Blumenau e no litoral. Como é que é esse desafio de tu ser esse multitarefa? Como é que tu enfrenta esses desafios de equilibrar a vida pessoal e profissional com as demandas de corretor de imóveis? Às vezes é até difícil a gente dizer, porque não tem uma fórmula mágica, né, Júnior? A gente vai administrando, vai seguindo e vai administrando. Não é uma coisa que a gente tem uma receita, é aquilo que eu falei, a gente tem que aprender a dosar cada momento da vida da gente, né? Eu tenho, como eu disse, hoje o meu dia foi reservado para ir lá com esse cliente, que já é cliente de mais de 20 anos, que sempre fez negócios, comprou conosco, alugou imóveis conosco, a gente esteve lá. Então, assim, amanhã é o momento que eu vou ter que me dedicar aqui a Blumenau. Eu tenho assinatura de contrato de venda, eu tenho que me dedicar à locação, eu tenho alguns problemas para resolver. Então, é assim, a gente tem que, mais ou menos aquilo, dosar e tu saber
eleger prioridades. Eu acho que a grande palavra é essa, eleger prioridades. Dividir não é fácil. Muitas vezes tem que pedir desculpa para a família, porque a gente tem que se dedicar, mas e por um propósito que também é para a gente poder dar um conforto melhor para a nossa família e tudo mais. Eu acho que é isso que a gente busca. Ver o bem-estar de todos que estão ao nosso redor. Então, eu sempre digo assim, eleger prioridades, né? Ô, Júnior, a gente tem que saber eleger prioridades. Tem momentos que vai ser difícil, que tu vai ter duas coisas ao mesmo tempo, tu vai ter que optar ou por uma ou por outra e tentar encaixar horários. Então, é isso que eu digo, né? A gente tem que realmente, não é fácil. Muitas vezes tu faz planos para, por exemplo, passear com a tua família. Esse final de semana eu tinha feito um plano para sábado passear com a minha família. Um cliente só pode ser recebido no sábado. Eu vou ter que adiar um pouquinho o passeio com a família para me dedicar a esse cliente. Mas a minha família, graças a Deus, eu tenho muito a agradecer, minha esposa, a minha filha, que sempre sabem compreender, sabe que é para um propósito em prol de nós três, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Agora também a gente tem que saber que tem um horário que tu tem que dedicar à família e se desligar um pouco do trabalho, porque senão também, se tu não tiver um momento de lazer, um momento de paixão com a tua família, tu também não consegue tá com a cabeça livre e arejada para fazer o teu melhor, né? Eu acho que a dosagem é o mais importante. Quero Legal dizer falar para isso, né? ti, só uma coisa aqui, o Leonardo, que é o coordenador do núcleo de corretores, está participando aqui da nossa live, eu vi ali acima, então dá as boas-vindas para ele também, que é um grande incentivador do núcleo e abraçou aqui a causa, o Leonardo da Portal Imóveis aqui de Blumenau, que está em conjunto com a gente, aí estamos fazendo, graças a Deus, crescer o ramo imobiliário e valorizar aqui na cidade de Blumenau. Seja bem-vindo, Leonardo. Eu já te conheci lá no evento do Cresci que a gente fez também, lá em Blumenau. E é isso aí, a gente tem que se dedicar, não é fácil essa ponderação entre família, amigos, né, até a própria espiritualidade, com a carreira, seja ela qual for, né, no trabalho. Mas o ramo da corretagem, o ramo do corretor de imóveis, ele se envolve muito, ele entra muito dentro de toda a operação. Então, a gente não consegue ser só corretor e cliente, né? Nós normalmente a gente entra muito fundo naquela negociação, naquela vida. Tu falou que tem um cliente que tu atende há 20 anos. Eu vejo que a gente tem clientes que, né, a gente arrasta ao longo da vida. Nem todos os clientes viram amigos, nem todos os amigos viram clientes. Mas alguns faz uma conexão que é uma coisa incrível, né? Eu tenho clientes meus que se tornaram sócios hoje, meus. Hoje vamos falar assim, É o se tem meu uma expressão para caso. falar, eu vou falar hoje, pô, o Marcião que está me ouvindo aí é o irmão de coração que a vida me trouxe. Então, além dele, vários outros que são clientes, o seu Mário Célio, nossa, um cliente de locação lá de 2007, né? Tinha um cliente que parava o carro do outro lado da rua, ele buzinava 2 vezes e ficava esperando eu levar o repasse dele. Eu era funcionário, tinha que levar o repasse, o cheque para ele assinar lá do outro lado da rua. E ele buzinava 2 vezes, ele não buzinava a terceira. Então, a gente tem algumas histórias que marcam muito a gente como corretor e também ensinam a gente, né? Alguns clientes ensinam, cara, o cara vai lá te dar uma dica disso, uma dica daquilo. A gente é um pouquinho professor, um pouquinho psicólogo, um pouquinho vendedor, muito vendedor, um pouquinho fotógrafo, um pouquinho social media, mas no final do dia, nós somos essa pessoa que não dá nem, como tu mesmo falou, a gente não consegue nem se caracterizar como sendo um só. Mas esse desafio de tu trabalhar com essa bolinha, né? Como é que eu vou fazer para equilibrar a vida? Quer ver quando fala da saúde, né, André? Quando fala da saúde, a gente sempre deixa corretor de imóveis normalmente dá ruim, né, na saúde. Mas deixa eu te Ah, pedir uma pergunta bem importante, que eu acho que essa pergunta ela é o ápice da nossa conversa, que é qual que é o momento mais gratificante da tua carreira como corretor de imóveis? eu digo que essas vitórias que a gente tem com os clientes são os momentos gratificantes que a gente tem. Tu ver a satisfação do cliente, ele agradecer por tudo que você fez, a condução que você fez, porque só voltando até um pouquinho atrás, tudo envolve um processo.
Um processo que numa venda você inicia lá, muitas vezes mostrar o imóvel, coletar documentação, fazer um financiamento, assinar contrato, calcular ITBI, levar para o registro de imóveis, receber o valor, mandar para a prefeitura para alterar o nome do cadastro de PTU. Então, vai muito, um processo muito moroso e que muitas vezes as pessoas não sabem que tem tudo isso. E a gente passar por isso e o cliente lá no final agradecer, dizer muito obrigado, te indicar para outras pessoas e voltar a falar contigo, é uma satisfação tu saber que tu está no caminho certo, fazendo a coisa de forma correta e está sendo valorizado por isso. Eu acho que é o principal, é isso, a gente ser valorizado por um trabalho que a gente está entregando, uma transparência, uma honestidade que a gente tem que entregar. Eu luto muito para os corretores que façam isso, sejam honestos, transparentes, independente da imobiliária que escolher, que o cliente escolher, ou do corretor que ele escolher, mas esse corretor tem que ser dedicado a ele, entregar, começar com o trabalho lá no início e entregar até o fim, para que o cliente esteja satisfeito e fale bem do nosso ramo, o que eu almejo é isso, cada vez mais. Então, para mim, a satisfação é o cliente satisfeito e feliz com o trabalho que a gente entrega. Isso, para mim, não tem Indicando. realização melhor do que essa, não tenha dúvida. Que bom. E indicando, né? Porque o corretor de Indicando. imóveis ele vive de indicação, né, cara? E de compra recorrente. Porque os caras, às vezes, assim, eu vejo corretores, cara, e assim, me parece, às vezes, que o pessoal pode achar que, pô, mas o Júnior não gosta do produto X ou Y. Não é isso. É que quando tu trabalha com monoproduto, é o que eu falo, né? Ah, eu só trabalho com apartamento frente mar e balneário. Ah, eu só trabalho com imóveis na planta. Ah, eu só trabalho com locação de galpão. Eu só trabalho com Minha Casa Minha Vida. É monoproduto. A pessoa fica um pouco engessada e fica, não é que ela vira especialista, claro, vira especialista também, mas ela não tem a base total de tu fazer todas as operações acontecer. Então, a experiência e a expertise vem também de tu trabalhar com vários produtos, com vários tipos de clientes diferentes, vários perfis de clientes diferentes e vários perfis de produtos também diferentes. Porque as operações elas são totalmente diferentes uma da outra. Em algum momento, essa base da locação, ela serviu muito para mim hoje. Hoje eu atendo um cliente que ele quer um retorno de locação, eu sei o que ele espera. Eu sei qual que é o perfil de imóvel que tem que ser feito para locação, são detalhes minuciosos que só tem com a base. Tu tens que ter essa base, né? Então, eu entendo que para nós hoje estarmos cada vez mais à frente, a gente também precisa de inspiração, né? Então, tu já me contou um pouquinho das tuas inspirações, mas eu preciso saber de ti. Qual que é as estratégias que tu usa para se manter atualizado, certo? É uma das perguntinhas que estão aqui na minha cola. E as inovações nesse mercado tão competitivo, né? Porque tu tem que se manter atualizado das últimas tendências das inovações do setor imobiliário. E onde é que tu busca essas atualizações? Pois então, é uma coisa muito importante de se falar. Hoje, até nós, como delegados do Cresci, podemos dizer isso, né? O Cresci vem oferecendo cada vez mais cursos. Eu faço cursos online que a gente vê, faço cursos do Cresci, fazia e faço do Secov Blumenau, que foi muito ativo, está retornando novamente a atividade para ser bastante ativo aqui no município de Blumenau, proporcionar cursos, já fiz curso em Senac de locação, já fiz curso de vendas, a gente tem congressos do ramo imobiliário, então, assim, tudo que eu vejo o lançamento de oportunidades, de cursos, de palestras. Eu vou ler o conteúdo, mesmo que são coisas que eu já tenha aprendido, mas que é um palestrante que tem uma boa dinâmica, que tem uma boa didática, a gente vai atrás e vai buscar cada vez mais aperfeiçoar, porque mesmo que tu já sabe de alguma coisa, tu refazendo o curso, alguma coisa nova tu vai aprender, um contato novo tu vai ter. Então, acho que isso é de extrema importância. Cada vez mais temos que agradecer ao Cresci realmente essa gestão que estamos tendo aí do Fernando, que tem proporcionado muito curso, a exemplo de hoje, que está tendo o Guilherme Machado lá
Chapecó. Eu acho que é muito importante isso para a categoria. E os corretores têm que cada vez mais valorizar isso. Busquem o conhecimento. Não acredite naquela coisa que você acha que sabe tudo. A gente nunca sabe tudo. A gente sempre pode aprender um pouco mais. Então, eu busco muito isso, busco conversar com pessoas de outras, é o papo que a gente está tendo aqui hoje. A gente aí por trás das câmeras também conversa, troca experiências com outras pessoas. Eu acho que isso também é importante, falar com pessoas do ramo, com outros corretores. No núcleo imobiliário aqui de Blumenau a gente tem isso, ainda eu sei que vocês têm também. A gente vai, conversa e troca experiência. Tu acaba vendo a dificuldade do teu colega ali, dono de outra imobiliária, e tu diz, eu passei por essa experiência, às vezes ele vai poder usar. Como ele vai dizer, eu vou dizer uma dificuldade minha, ele vai dizer, eu estou aplicando dessa forma. Então, eu acho que é o TED a TED, é tu conversar, o networking, é tu buscar cursos, seguir aí sempre os gurus do ramo imobiliário, que eu acho que a gente tem muito a aprender e é o que eu costumo fazer, sabe? Aperfeiçoamento, eu acho que nunca é demais, a gente tem que buscar sempre, sempre. É legal até quando tu toca nesse assunto, porque eu sou meio avesso aos gurus do mercado imobiliário. Porém, às vezes deu certo para mim de um jeito, dá certo para ti de um outro, e tá tudo certo. Tanto é que eu fui semana passada lá em Floripa ver o Guilherme Machado, adorei, amei, achei fantástico, muita coisa daquilo serviu para mim. Vou gravar um stories amanhã falando sobre isso, inclusive, do que eu aprendi lá, do que eu reaprendi, do que eu aprendi, do que eu entendi. Muito bom. Mas eu vejo que o corretor de imóveis de sucesso, na jornada dele, vai passar fatalmente por desconforto. Se tu não tiver um desconforto, se tu não tiver um desconforto com o sócio, se tu não tiver um desconforto com o colega, se tu não tiver um desconforto com o registro, ou com o cartório, ou com a operação que tu está tendo, se é locação, se é venda, se tu não tiver um desconforto contigo mesmo, com o teu carro, tu tem que estar sempre desconfortável, porque se tu estiver na merda quentinha, vai estar sempre tudo bem. Tem corretores que vivem na casa do pai, que recebe a conta de luz e água, tá paga todo mês, tá tudo certo, não faz uma venda, põe as pernas para cima e tá tudo certo. Cara, a gente tem que estar desconfortável, o desconforto é que leva ação. A crítica, tem gente que é muito crítica. Mas devia ser assim, mas devia ser assado. Mas esse... Cara, mas ação zero. Então, eu sou daquele que é feito é melhor que perfeito. Isso aqui não tá legal, mas eu estou conversando hoje. Tirei 1 hora da minha noite que eu poderia estar com a minha esposa lá em Porto Belo e com as minhas filhas. Tirei para conversar com o André, que é meu amigo. Por quê? Porque eu quero trazer para você que está nos ouvindo que para nós também não é fácil. Para nós também estamos... Eu estou desconfortável com o mercado imobiliário. E por eu estar desconfortável com o mercado imobiliário, eu estou tentando trazer mais informações para quem está dentro e quem quer entrar. E até, inclusive, vou trazer quem saiu. Porque eu quero trazer quem saiu do mercado imobiliário para falar por que saiu do mercado imobiliário. Porque não é mil maravilhas, e de fato não é, como toda profissão não é. Eu não estou querendo supervalorizar o corretor de imóveis, mas mostrar para vocês que a gente tem alguns caminhos para seguir aqui. Você pode ser corretor construtor, você pode ser corretor que compra e vende, você pode ser corretor loteador, você pode ser corretor que faz sua avaliação, você pode ser um universo. A profissão de corretor de imóveis é maravilhosa, ela deixa isso só falando dentro da própria profissão. Tu ainda pode ter outra profissão sendo corretor. Né? Então, como é que tu lida com essa competitividade, por exemplo, no ramo da corretagem? Porque tem muita competição, isso é fato. Tem, não tenha dúvida, Júnior, que a competição sempre vai existir. Eu acho que, sim, cada um tem seu espaço e cada um está no seu lugar. Se alguém está mais lá em cima do que eu, em algum momento ele foi mais assertivo, ele lutou mais do que eu penso nesse modo. E aquele que está mais abaixo, eu penso que ele lutou um pouco menos e deixou de brigar. Então, eu acho que, assim, isso serve de inspiração muitas vezes. O corretor de imóveis tem que ser empreendedor sempre. O cara que não tem o espírito empreendedor, ele não serve para ser corretor de imóveis. Você tem que ser empreendedor, porque você tem que lutar todo dia e buscar o teu pão todo dia. Você tem que lidar com desafios todos os dias. Então tem que ser muito empreendedor para isso. Quem tem, no teu caso também, Júnior, tem empresa, sabe do que eu estou falando, porque muitas vezes é impostos, coisas,
problemas fiscais que você enfrenta dia a dia e que você tem que saber lidar com isso. E a gente tem que ter discernimento e o espírito empreendedor e inovador para sair disso e seguir adiante. E a competitividade, eu acho que, eu volto a dizer, cada um tem seu espaço. Eu procuro fazer o meu melhor, eu atender melhor o meu cliente, com qualidade para que ele me indique mais e siga mais. E eu costumo ver as tendências de mercado. A gente, às vezes, comecei lá em 2002, quando as pessoas vinham na imobiliária para visitar o imóvel. A gente não tinha site na época, vinham lá na imobiliária e tal, procurar imobiliária. Você abria uma pasta com folhas dentro que tinham fotos que eram reveladas, que não era câmera digital. Logo em seguida veio a câmera digital, daí se criou o site, começou com isso. Hoje a gente tem as redes sociais. Então, acho que sim, a gente tem que saber lidar com isso e estar aprimorando a cada dia, vendo as novas tendências. A gente não pode ficar para trás. Hoje, foto já está ficando para trás, é muito vídeo, muito reels no Instagram, e eu vou buscando aprimorar e vendo quais são as tendências do mercado e a gente vai inovando junto. Mas, assim, eu acho que cada um tem o seu espaço, não tem inveja. Eu acho que concorrência, eu digo que a concorrência é saudável. Quando você tem pessoas com ética, profissionalismo, transparentes, honestas no mercado, a gente tem uma parceria, não uma concorrência. Você acaba sendo procurado por outras pessoas porque você tem um imóvel que atende o cliente daquele corretor, ele vai te procurar, ele não vai ir lá e passar por cima de você e tentar falar direto com o proprietário, e assim a gente faz também. Então, acho que a gente tem que fazer por merecer, valorizar o mercado e saber que cada um tem o seu espaço. Não é porque hoje eu tenho cento e tantos imóveis de locação e tenho outro que tem 1.000, uma carteira com 1.000 imóveis, ele está mais tempo no mercado, ele lutou mais, ou se ele está menos tempo, ele foi mais agressivo do que eu, mas hoje a gente não pode se acomodar, o que tu falou, sentar em cima do banquinho e ficar quieto. A gente tem que se inspirar todos os dias, mas eu acho que a gente tem que saber que cada um faz por merecer. Eu acho que essa é a palavra correta, sabe? Bacana. André, tu falou aí, começou a falar, é que nós somos praticamente da mesma época. Porque Blumenau também tu começou um pouquinho mais cedo em Blumenau e eu comecei um pouquinho depois, mas em Indaial. Indaial ainda é um pouquinho mais atrasado, vamos falar assim, do que Blumenau, nessa questão ali de tecnologia. Porém, eu trabalhei também, na minha segunda imobiliária que eu trabalhei, o quadro, o mural de fotos, porque para começar, o mural de fotos era dentro da imobiliária e tinha todas as fotos reveladas. As fotos eram reveladas, aquela foto antiga, vocês devem conhecer. Aquela foto antiga revelada, eu falo assim porque tem muita gente jovem também que está nos assistindo, presa com um alfinete num carpezinho verde e datilografado embaixo o nome da rua, ou bairro, o que era. Então, cara, olha isso, cara. Nós provavelmente vamos ser a última geração que viveu antes da rede social, né? A partir de agora todo mundo já vai viver em rede social. Nós vivemos antes da primeira rede social. E outra, sabe o que não muda, André? Daquela época até hoje, o que não mudou? Tu pegar o telefone e ligar para o teu cliente. Quem está nos ouvindo aí, ó, estamos com 11 nesse exato momento, né? O pessoal está entrando, está saindo, tem bastante rodízio de pessoas. Peguem o telefone e liguem para os clientes de vocês, porque essa conexão do ser humano com outro ser humano, ela não existe. Não tem botão de rolar, não tem outdoor, não tem rádio, não tem jornal que faça essa transformação, que é tu pegar o teu telefone e ligar para o teu cliente. Ou, na melhor das hipóteses, vai lá visitar ele na empresa dele. E, cara, é sucesso. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Fala aí, André. Muito importante isso que tu está falando. É uma coisa que eu falo sempre para minha equipe. Liga para o cliente primeiro, liga para ele, veio um lead, liga para aquele cliente. Pode falar agora? Não, posso falar a tal hora. Daí, se o cliente disser que prefere falar por WhatsApp, você vai mandar mensagem. Mas liga para o cliente, você tem que falar, ele tem que ouvir a tua voz. A pessoa que já é teu cliente há mais tempo, marca café com ele, vai falar pessoalmente com ele. Isso eu sei que cada vez mais, com as nossas tarefas
do dia a dia é difícil, mas a gente tem que marcar, tem que atender o cliente pessoalmente e falar com ele. A gente precisa dar esse atendimento. Muito bem o que você lembrou. Eu falei das fotos, mas isso era uma coisa que antes a gente, quando eu comecei lá em 2002, não tinha o celular ainda. Era uma coisa muito inovadora. Então não tinha essa coisa de todo mundo ter o celular. Era raro quem tinha celular na época. Então você ligava para o telefone fixo, falar com a pessoa, consulta de SPC e Serasa, que hoje a gente faz na internet, Boa Vista, e tudo mais. A gente fazia tudo por telefone, ligava lá para o SPC, ó, o operador tal, a senha tal, eu quero fazer a consulta. Então, era Eu muito lembro. telefone, e a gente tem que usar isso. Eu falo sempre para minha equipe, telefone, fala com o cliente por telefone. Ele tem que ouvir a tua voz, saber com quem ele está falando do outro É lado. uma questão de energia, né? Uma questão de energia, de tom de voz, de proximidade, porque, cara, a gente precisa trazer mais para pessoalidade, né? Os caras falam, ah, mas aqui o atendimento é humanizado. Cara, não, tu põe um chatbot para atender o cara e tu acha que o atendimento é personalizado, é humanizado. É humanizado de onde? Humanizado é tu falar com a pessoa. Isso é humanizado, é ser humano falando com o ser humano, né? Ser humano quer se relacionar com o ser humano, não com máquinas. Então, pode ver, a tecnologia é maravilhosa quando funciona, mas quando não funciona, tu tem que falar com o atendente, é falar com o atendente. Então, eu penso que se a gente tiver com uma energia bacana, legal, nós temos que ir para frente, vamos para cima, tem que pegar o telefone e ligar. Mas, enfim, eu só entrei nesse assunto porque eu acho que é bem forte, ele é bem transformador, porque o pessoal tem um pouco de receio, um pouco de timidez também, o corretor quando começa. Eu até fiz uma brincadeira uma vez com o corretor, que ele tinha muita timidez, e ele disse, cara, como é que eu faço? Eu falei para ele, até ele já participou de uma live aqui. Falei, todo mundo que entrar na imobiliária, de hoje até sexta-feira, eu quero ver tu oferecendo imóvel. Cara, esse cara quase se matou. E não acredita que ele fez negócio. Parceiro, ele oferecia para a mulher que limpava, para o cara que trazia água, para o cara que vinha trazer um boleto, para não sei quem que vinha, clientes também, né, que vinham. Ele começou a desprender e teve um desprendimento tão grande que hoje o cara é orador, né? Então, assim, não tem. A gente tem que destravar os nossos corretores, destravar a nós mesmos para que a gente tenha cada vez mais essas atitudes, porque até é um pecado tu não conseguir se comunicar, né? Imagina, nós como os delegados do Cresci, a gente precisa se comunicar, a gente tem que falar o que o Cresci está fazendo, o que a gente gostaria, como é que era antes, como é que é agora, como é que a gente quer que seja. Então, se nós não nos comunicarmos, a gente está privando as pessoas de ter essas informações. Então, é um pecado. Então, eu também tive um problema grande lá atrás com oratória, com falar. E em algum momento eu pensei, cara, eu estou acabando com a minha vida, porque se eu gosto tanto, se eles falam que eu atendo tão bem, se eles falam para mim que gostam do meu atendimento, então por que eu não fazer isso mais? Por que eu não chamar o André lá de Blumenau para a gente bater um papo? Né? Isso tudo é conexão, tudo é interação, né? André, caminhando agora já para o nosso fim, eu sou muito respeitoso com o horário de quem nos assiste e com o horário do nosso convidado. Então, quem me conhece sabe, eu sou coordenador do núcleo aqui, do Núcleo Setorial Imobiliário de Indaial. Nossa reunião começa em ponto, termina em ponto. Então, eu sou bem chato para isso, com meus clientes também. Tento sempre chegar antecipadamente, estar lá para atender ele. Cara, isso é um ponto crucial. Tá? Se você é corretor, está nos ouvindo, você é cliente, pode cobrar do seu corretor, mas corretor de imóveis tem que cumprir horário. Eu sou muito chato para horário e eu acho que é assim que a gente consegue manter as relações bem estáveis e tem até consegue tirar o bagaço ali da laranja. Qual que é a mensagem mais importante que tu gostaria de transmitir aos corretores que buscam se tornar um corretor de sucesso no mercado imobiliário? Principalmente dedicação. Eu acho que o corretor que está iniciando hoje no mercado é o que eu já falei um pouco anteriormente ali. Dedicação, honestidade, transparência são palavras-chave que vão te levar ao ápice. Você vai ser muito feliz. Tendo espírito empreendedor, dedicação e transparência, honestidade, vai te levar a todos os lugares. O cliente vai acreditar em ti, vai vendo do teu empenho e você vai chegar e a venda vai ser uma consequência. Então, é a mensagem que eu quero dizer. Saibam que é uma profissão extremamente gratificante, a gente é gratificado, mas a gente precisa lutar. Então, lutem, lutem, lutem pelos seus clientes, lutem pelo atendimento de qualidade e façam o seu melhor. Tenha certeza que o resultado vai ser excepcional. É só isso que eu tenho a dizer a todos e, principalmente, questão de ser parceiros. A gente tem que saber que hoje
a gente não é concorrente, a gente é parceiro. A gente ali fora tu é uma imobiliária, eu sou outra, mas ao mesmo tempo a gente é parceiro, a gente precisa lutar por um propósito em comum para a valorização da nossa categoria e deixar de ter aquela ser taxado de picareta que faz coisa errada. Então, começa a ter teu cliente do melhor forma, do início ao fim, documentação e tudo. Só faz o negócio que tu pode cumprir. Tu vai pegar um imóvel para vender, se tem documentação, faça e entregue da melhor forma documentado. Se não tem documentação, não vende. Deixa para o cliente ir lá, ele que se vire sozinho. Você tem que fazer a coisa com qualidade e cumprir a ética que você prometeu lá no juramento do Cresci quando você foi receber seu credencial. É isso aí. Eu também sou meio chato para algumas coisas, e principalmente com essa questão da documentação. E a gente já vê já na cara, né, quando pega uns corretores que já começam meio atravessado já, ou tu já endireita o cara, ou tu já pega e já... Porque não tem jeito, cara. A gente tem que começar a separar na cabeça dos nossos clientes o que é, e nada contra, pelo amor de Deus, né, vendedores de carro, garagistas, mas, obviamente, quando tu trabalha com a venda de carros, tu tens um certo discernimento e tem que ser um certo cuidado. Não dá para comparar um vendedor de carros com um vendedor de imóveis, e cada um tem suas responsabilidades e suas aptidões. Porém, a gente por muito tempo foi taxado como aquele picareta dos imóveis, porque o corretor de imóveis não é, de uma certa forma, bem visto pela grande maioria da população. Então, o que a gente trabalha? Como coordenador do núcleo, campanha de valorização do corretor. Como delegado do Cresci, abrir ainda mais a cabeça dos corretores para entender onde o Cresci pode agir para estar auxiliando você para se tornar um profissional cada vez melhor. Para os clientes em geral, dar um atendimento de qualidade, buscar a excelência e buscar também a indicação. Porque nós respondemos civil e criminalmente. O corretor de imóveis tem uma lei ferrenha que rege a nossa classe, a nossa profissão. Então não é brinquedo, não. Nós não temos uma profissão assim que, eu vou abrir, vou botar 6, 7 imóveis para vender, vou comer. Cara, a coisa é diferente. O buraco é mais embaixo. Nós somos empresários, microempresários, que tem que ter uma série de cobranças. Cada corretor é uma empresa de um homem só. O corretor de imóveis é uma empresa de um homem só, mesmo dentro de uma imobiliária. Então, nada contra, de novo, né, aos outros ramos, às outras profissões, mas assim, nós temos que buscar a nossa valorização e, infelizmente, às vezes, os bons pagos pelos maus, e a gente precisa, de alguma forma, mostrar para a sociedade que o corretor de imóveis ele faz muito mais que só mostrar. Ele só me mostrou o imóvel, ou ele só falou para mim que estava para vender, ou ele só foi lá no cara, nunca é só. Nós temos toda uma legislação por trás de nós, né? Ali eu tenho um sócio meu que ele é corretor e também é vendedor de carro. Nada contra, tá, claro? Pelo amor de Deus, tu entendeu o contexto, né? Pessoal, eu estou aqui caminhando para o final, nós temos mais um minutinho. Eu queria, de coração, agradecer ao André pela presença valorosa nessa noite. Sei que, para ti, é bacana estar aqui presente, porque nós temos além de ter um juramento com o Cresci, nós temos esse compromisso com essa gestão do Cresci, de falar para os corretores de imóveis que o Cresci está aberto para receber a sua demanda. Nós não somos fiscais, nós não recebemos salário, nós somos voluntariados no Cresci. Eu sou o delegado do Cresci, que nada mais é do que o Relações Públicas de Indaial, você de Blumenau e tantos outros, né? E a ideia é o quê? A ideia é trazer mais próximo a gestão do Cresci para você, corretor de imóveis. E eu, como júnior, como corretor de imóveis, é trazer você que está aí dentro de casa, querendo eventualmente ser corretor de imóveis, entender um pouquinho mais como é que funciona a nossa profissão. Agradecer de coração a tua presença, André. Dizer que o teu Instagram é o... Andrezinho KV Imóveis. Isso aí. O meu é @Wilson Júnior, vocês devem estar vendo por aqui. E a gente está toda semana aqui, às quartas-feiras, 19h30 até às 8h30, com uma live ao vivo. Vai ficar essa live por 30 dias publicada, depois a gente vai fazer alguns cortes. É de uma forma bem amadora, mas é a forma que eu quis fazer para entregar para vocês, para chegar na casa de vocês, trazer informação de qualidade, conteúdo e a nossa história. Obrigado a todos que participaram. Saúde, um abraço.
Obrigado, Júnior. Quero agradecer imensamente, mais uma vez te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo. Te acompanho também bastante, sei do teu empenho com a categoria lá em Dayal e desse novo projeto teu que é Vida de Corretor, que eu acho que é importante trazer isso para o pessoal realmente entender o que é. Então, só te parabenizar, agradecer mais uma vez pelo convite da presença e vamos juntos. Você tem uma demanda para crescer, está descontente com alguma coisa, me procure aqui em Blumenau, procure o Júnior lá em Dayal e vamos juntos lutar por um propósito melhor, que é a valorização da classe. Então, boa noite a todos e muito obrigado pela presença de todos. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.